Hoje a gente vai mergulhar fundo na vida e no legado do Renato Russo. Ele é sempre chamado de a voz de uma geração, né? A gente está se baseando aqui num vídeo bem completo, que vai desde a infância dele até o fim. Passa pela Legião, as lutas pessoais, a obra. A ideia é tirar o essencial dessa história tão forte. Vamos nessa? Pois é, uma figura cheia de contrastes, né? De um lado, aquele sucesso, assim, estrondoso, a aclamação toda, e do outro, as batalhas internas, que foram muito pesadas. Aquele problema de saúde na adolescência, os vícios e, claro, a doença que o levou tão cedo. O mais fascinante é ver como isso tudo, transborda pra música dele. É verdade. Bom, começando pelo início. Renato Manfredini Jr., carioca, de 1960. O nome artístico foi uma mistura de Rousseau com Ken Russell, que curioso. E ele ganhou um disco dos Beatles aos 4 anos. Morou em Nova York um tempo, né? Por isso aquele inglês impecável dele. E aos 15 anos, um momento chave, o diagnóstico de epifisiólise, uma doença óssea bem séria no quadril. Ele ficou meses de cama. Foi nesse período, nesse isolamento forçado, que ele, mergulhou de vez na música. Começou a montar aquela coleção de discos imensa. Parece que essa reclusão foi fundamental para ele virar o letrista que a gente conhece. Nossa. E antes de estourar com a música, a fonte diz que ele deu aula de inglês, foi até repórter. Pois é. Mas a música chamou mais alto, né? Com certeza. Aí ele montou o Aborto Elétrico. Dali saíram hinos como Que País é Este? E o vídeo conta que a banda acabou por causa de uma briga sobre a música química. Já pensou? É o que dizem, né? Daí veio a fase O Trovador Solitário, mais acústica, violão e voz. Foi quando ele criou Faroeste Caboclo e Eduardo e Mônica. Logo depois, ele chamou o Marcelo Bonfá e mais tarde o Dado Villa-Lobos. E aí sim nasceu a Legião Urbana. O som no comecinho era mais pesado, né? Tipo Petróleo do Futuro. E o sucesso veio rápido. O primeiro disco, em 85, já tinha Será, Geração Coca-Cola, foi um estouro. O marco, sem dúvida. Mas o vídeo também aponta umas tensões já ali no começo. Fala até numa tentativa de suicídio depois de briga com a gravadora por causa de arranjos. Que barra! Nossa, muita pressão desde o início. Aí veio o 2, que consolidou tudo, né? Com o Tempo Perdido e a história incrível de Eduardo e Mônica. Exato. Mas a história da banda com shows foi bem complicada, né? Teve incidentes sérios. Especialmente um em Brasília, que foi bem grave. Isso fez eles diminuírem muito os shows e, decidirem nunca mais tocar lá. Verdade. Isso acabou reforçando aquela imagem mais reclusa da Legião. Aí veio o disco Que País é Este?, com músicas antigas do Aborto Elétrico. E com Faroeste Caboclo, aqueles 9 minutos épicos que o Renato teria escrito super rápido. Impressionante. Chegamos em 89. Lançam As 4 Estações, o disco mais vendido deles, cheio de hits, tipo País e Filhos. O álbum fundamental. Mas é aí que as coisas começam a ficar mais sombrias pra ele, pessoalmente. Nesse mesmo ano, ele descobre que tem HIV. Foi depois de um relacionamento com um americano, Robert Scott, que a fonte menciona. E o álbum seguinte, o V, de 91, já reflete muito isso. As letras são mais densas, falam de drogas, melancolia. Vento no Litoral é um exemplo claro disso. Sim. E a fonte indica que o vício em álcool e outras drogas piorou bastante nessa época. Eu só posso falar de mim, tá? Eu pensava que de repente o mundo era ruim, que era tudo complicado. E na verdade isso faz parte da adicção, faz parte do alcoolismo, entendeu? Então é uma coisa que puxa a outra. No começo é muito bom usar droga e tudo. Tem algumas pessoas até que podem, tá? Mas tem algumas pessoas que não podem, eu não posso. Então no meio do caminho, o mundo pra mim era um terror. Tudo era difícil, tudo era horrível. E na verdade era só essa coisa que dificultava a minha vida, né? Tipo assim, me alimentar mal, sabe? Essas coisas todas, né? Chegou a cancelar shows e tudo. Teve uma melhora em 93, né? Depois de uma internação. Isso parece ter refletido no álbum O Descobrimento do Brasil, que é um disco com um tom mais otimista, talvez. Músicas como Giz, Perfeição. Sim, mais solar. Foi também a época dos projetos solo dele. Um de covers em inglês, o The Stonewall Celebration Concert. E o outro em italiano, Equilíbrio Distante, que foi uma homenagem às raízes da família dele. Mas, infelizmente, a fase difícil voltou. Em 96, quando estavam gravando A Tempestade ou O Livro dos Dias, o peso emocional era muito nítido nas letras. É considerado o disco mais triste da Legião, né? Quase uma despedida mesmo. A Via Láctea é de cortar o coração. Totalmente. E nos últimos meses, o vídeo descreve um isolamento muito grande. Ele quase não comia, estava em depressão profunda, muito ciente de que o fim estava perto. Poxa vida. E ele manteve a doença em segredo, né? Do público e até da mãe. No início, ela disse que a causa da morte tinha sido anorexia. Foi só depois que o laudo médico confirmou que foram complicações da AIDS. Ele faleceu em casa em 11 de outubro de 96, tinha só 36 anos, muito jovem. Muito.
O vídeo faz um paralelo com o Cazuza, né? Dois poetas do rock, líderes de bandas enormes, gays que morreram por causa da AIDS. Com personalidades muito intensas, autodestrutivas até. Exato. Mas com uma diferença muito grande na forma de lidar com a doença, né? O Cazuza tornou tudo público, o Renato não. Ele guardou pra ele. Essa reserva foi até o fim, né? O velório foi super restrito. Sim, só para os mais chegados. E as cinzas foram espalhadas discretamente lá no sítio Burle Marx. E a Legião Urbana, claro, acabou ali com a morte dele, como o Dado e o Bonfá anunciaram. Então, o que fica dessa história toda, né? Um talento absurdo, uma obra que marcou uma época de um jeito muito profundo, mas ao mesmo tempo uma vida atravessada por muita dor, muitas contradições e um fim tão precoce e triste. E um legado que, olha, parece que só cresce. Como a fonte até comenta, talvez ele seja ainda mais conhecido hoje do que era em vida. É verdade. As músicas continuam super atuais, conversando com novas gerações. Acho que a profundidade das letras, aquela honestidade brutal, mesmo que às vezes velada, garante essa permanência toda. E fica uma reflexão, né? O fato de o Renato ter mantido a doença, o sofrimento, de uma forma tão privada, diferente de outros artistas da época, será que isso muda a forma como a gente ouve e interpreta os últimos trabalhos dele, principalmente A Tempestade, hoje em dia? Como será que essa escolha pela privacidade impacta a nossa conexão com a vulnerabilidade que está tão exposta ali naquelas canções finais? Fica aí pra gente pensar.